Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com um tema de muita relevância, que é o tema de prescrição penal. É, cai muito em questões cursivas, né, para a segunda fase da OAB penal e também como preliminar, né, numa peça profissional. Então, extremamente importante. Eu vou tentar aqui, em poucos minutos, trabalhar com um tema tão relevante como esse. Então, vou compartilhar aqui o material. Vamos começar aqui, então, com o tema da prescrição penal. Pessoal, primeira coisa, é importante a gente diferenciar prescrição de decadência. Tanto a prescrição quanto a decadência, né, a confusão é muito grande porque ambas causam extinção de punibilidade. Então, detectando a prescrição ou decadência, o juiz tem que extinguir a punição, extinguir a punibilidade. Não chega a analisar o mérito, se o sujeito tem que ser absolvido, se ele é o autor do crime. Na verdade, extingue-se a punibilidade. Então, tanto é que o pedido que a gente se faz é um pedido de extinção de punibilidade. Só cuidado com aquele erro do legislador na resposta à acusação por escrito, que ele acabou confundindo e chamando as causas que extinguem a punibilidade de absolvição sumária do 397, inciso 4º. Fora as hipóteses de resposta à acusação, se você encontra uma prescrição, uma decadência ou qualquer causa extintiva de punibilidade do artigo 107 do Código Penal, você pede a extinção de punibilidade, ok? Pois bem, então a primeira diferença é o seguinte, decadência, você vai utilizar este termo como extinção de punibilidade apenas em crime de ação penal privada ou crime de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque a decadência ocorre quando a vítima perde um direito. Ela tem um prazo, seja para ajuizar uma queixa-crime num crime de ação penal privada, ou de ajuizar uma representação num crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, por exemplo, quais são os crimes de ação penal privada? São aqueles que somente se procede mediante queixa, vem escrito assim no tipo penal. Muito bem, somente se procede mediante queixa. Exemplo, a injúria, um crime contra a honra. Ok, a vítima, ela pode ajuizar uma queixa-crime desde que a faça no prazo de 6 meses do dia que ela tiver o conhecimento da autoria do crime. Tá? Esse prazo de 6 meses não é do fato, e sim da conhecimento da autoria. Hoje a gente tem muitos crimes contra a honra por meio de redes sociais com contas fakes, que a gente não sabe quem é o autor do fato, então não está contando ainda o prazo decadencial, e sim quando você descobre quem é o autor do fato. Esses 6 meses do dia do conhecimento da autoria do fato tem previsão no artigo 38 do CPP, e uma vez ultrapassado esse prazo de 6 meses, ocorrerá a decadência do direito da vítima. Tá? Então, a vítima perde um direito que ela tinha de ajuizar uma ação, no caso aqui, uma queixa-crime. Tá? Ocorre também a decadência nos casos de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, crime de ameaça, em que a vítima, ao ser ameaçada, ela pode representar para que o Ministério Público assuma a ação penal. Né? A ação pública condicionada à representação ainda é pública, ainda é do Ministério Público essa ação. Só que o Ministério Público fica esperando a vítima se manifestar por meio de uma representação. Então, a vítima tem 6 meses do conhecimento da autoria também para representar. O que é representar? Falar assim, Ministério Público, eu quero que você inicie ação penal. Isso é representar. A representação pode ser para o Ministério Público diretamente, para a autoridade policial ou para o magistrado, para o juiz. De qualquer forma, tem um prazo também de 6 meses para representar. Do dia que você sabe quem é o autor do fato. Também o artigo 38 do CPP esse prazo. Uma vez ultrapassado, decaiu o direito e extingue-se a punibilidade. Ok? Então, a preocupação que a gente tem de decadência, sempre em crime de ação penal privada e em crime de ação penal pública condicionada à representação. Lembrando que esse prazo decadencial de 6 meses, ele é um prazo material. Que é um prazo material? Inclui o primeiro dia e exclui o último. E aqui não interessa se o primeiro dia é sábado, domingo ou feriado. Então, você está lá no domingo, no clube, você foi injuriado, já inclui o domingo como um dia aí para você ajuizar aquela queixa-crime, tá? Ok? Prescrição também é um prazo material, em que você inclui o primeiro dia e exclui o último, tá? Que não é prazo processual das peças, que você exclui o primeiro dia e inclui o último, tá, pessoal? Então é prazo material, ok? Bom, então a decadência, beleza, não erra mais,
quem está perdendo o direito aqui é a vítima. Muito bem, a prescrição, quem perde um direito aqui é o Estado. O Estado tem direito de quê? De exercer um ius puniendi, né? Então, de sentenciar, de processar alguém, de marcar uma audiência de instrução, de condenar, de absolver, né? Este prazo, né, prescricional do Estado, né, vai depender de cada crime. Então, não é igual o prazo de 6 meses decadencial. Aqui, cada crime pode ter um prazo prescricional diferente. Né? O prazo prescricional, a gente tem uma tabelinha do artigo 109 do Código Penal, que vocês podem consultar no dia da prova, que tem lá os prazos baseados aí no quantum de pena. Tá? Então, a prescrição é a perda do direito do Estado de exercer o ius puniendi. E aí pode ser em qualquer tipo de crime, pode ser crime de ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal pública incondicionada, qualquer tipo de crime admite a prescrição, salvo aqueles imprescritíveis previstos na Constituição, racismo, etc. Tá? Bom, então, beleza, prescrição é a perda do direito do Estado, decadência, perda do direito da vítima. Então, primeiro, deixar isso bem claro. Bom, aí tem as espécies de prescrição. Pessoal, se cair na prova alguma prescrição, vocês têm que especificar qual prescrição que é. Se é a prescrição da pretensão punitiva e qual subespécie, que nós vamos verificar agora, ou se é uma prescrição da pretensão executória. Então tem que deixar isso bem claro, pessoal, porque se você escrever só prescrição na prova, você não ganha nota, tá? Então você tem que colocar qual prescrição que é, se tem subespécie, qual subespécie que é, e concluir pedindo extinção de punibilidade, ok? E claro, fazer todo o cálculo para o magistrado na prática verificar, e na prova o examinador ali vai pontuar esse cálculo, ok? Bom, a prescrição da pretensão punitiva, nós vamos resumir em PPP, tá? Veja que o Estado perde o direito de punir, uma prescrição da pretensão de punir aqui, ok? Enquanto existe a prescrição da pretensão de executar a pena. É o Estado executar aquela pena, pegar aquela pena que está definitiva e fazer com que o sujeito inicie o cumprimento da pena. Então veja que um é a perda da pretensão de punir, o outro é a perda da pretensão de executar a pena. Tudo isso é prescrição, ok? Tudo gera extinção de punibilidade. A PPP divide-se em abstrato. Esse termo abstrato é porque é bem no início do processo, não temos ainda uma pena em concreto na sentença, então nós pegamos sempre uma pena em abstrato. E quando eu pego uma pena em abstrato, a lei fala para pegarmos o máximo da pena. E eu vou resumir, não é só o máximo, é o pior das hipóteses. Você tem que imaginar que vai ser o juiz mais carrasco de todos, ele vai dar o máximo da pena, se tiver uma causa de aumento, o máximo da causa de aumento, se tiver uma causa de diminuição, o mínimo da causa de diminuição. Então, o PPP em abstrato, você pega aquilo que é pior, ok? Então, máximo da pena. Então, um crime com pena de 1 a 4 anos. O cara cometeu um crime de furto. Eu quero saber quando que prescreve. Você pega o máximo da pena de 4 anos, joga na tabelinha do artigo 109, tá? Aí você vai descobrir o prazo prescricional. Se tem causa de aumento, você pega o máximo da causa de aumento. Se tem causa de diminuição, o mínimo da causa de diminuição. Tá? Sempre chama atenção dessa causa de diminuição, no caso envolvendo tentativa de um crime, né? No caso de uma tentativa de um crime, pessoal, o artigo 14, no seu parágrafo único, ele demonstra que existe uma causa de diminuição. Vou ler para vocês aqui o artigo 14, no seu parágrafo único, fala que a diminuição é de 1 a 2 terços, ou seja, de 1 terço a 2 terços, e o pior das hipóteses é diminuir 1 terço. Então você teria que pegar essa diminuição de 1 terço. Daqui a pouco nós vamos fazer um cálculo para vocês entenderem. Existe a PPP retroativa, pelo nome diz retroativa porque vai ter que olhar para trás. Aqui já tem uma pena em concreto, isso aqui é importante, que vai ter uma pena em concreto. O sujeito, a pena de 1 a 4 anos, ele foi condenado a 1 ano. Bom, o que você vai jogar na tabelinha de 109 não é o máximo da pena, é sim essa pena em concreto. Só que essa pena em concreto ela pode aumentar. Se o promotor recorrer, essa pena de 1 ano ele pode virar 2, pode virar 3, pode virar 4. Então você tem que esperar transitar em julgado para o MP. Transitar em julgado para o MP quer dizer que ele não recorreu, transcorreu em habeas, ele não quis recorrer. Aí, se o Ministério Público não recorre, essa pena não pode piorar. Lembra do artigo 617 do CPP, que fala que a pena ela não pode piorar quando há um recurso exclusivo da defesa. O princípio do non reformatio imperius.
ok? Bom, hoje a retroativa, com a pena em concreto, com o trânsito julgado do MP, você olha para trás. Eu vou mostrar daqui a pouco o esquema, mas o para trás é da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória. Isso, pessoal, é após 5 de maio de 2010. Antes de 5 de maio de 2010, além desta retroativa do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, existia a retroativa da data da consumação do fato até o recebimento da denúncia. Hoje não existe mais esta retroativa, tá? É uma lei que veio para piorar a situação do réu. Então, essa é uma lei que veio para piorar, ela não pode retroagir, tá? Ok? Então, agora, quem praticou o crime antes de 5 de maio de 2010, aí continua valendo o que era anteriormente, que eram aquelas duas retroativas, da data do fato até o recebimento da denúncia, e da data do recebimento da denúncia até a sentença condenatória. Ok? Muito bem. E existe, por fim, PPP superveniente, também chamado de intercorrente. Superveniente é que você olha para frente. Ao invés de você, igual na retroativa, olhar com a pena em concreto, você olhar para trás do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, aqui na superveniente você também tem uma pena em concreto. Tá aqui, ó, também tem uma pena em concreto. Você também tem que esperar o trânsito julgado do MP, do mesmo jeito. Só que você olha para frente. Da data da publicação da sentença, para frente. Até virar execução da pena. Então, até o trânsito em julgado final, até virar execução, tá? Então, o PPP superveniente está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E a PPP, a sua PPE, prescrição da prescrição executória, é a perda do direito do Estado de executar a pena, fazer com que o condenado cumpra a pena, né? Então, o Estado não pode lavar as mãos apenas proferindo uma sentença condenatória com trânsito julgado. Agora, ele tem que pegar aquele sujeito e fazer com que ele cumpra a pena, tá? Aí, sob pena de prescrição. Ele tem um prazo, se ele perder nesse prazo, não pode mais executar essa pena. Bom, aqui são alguns termos importantes. O primeiro termo importante aqui, até para a gente entender prescrição, principalmente agora já falando um pouco da PVP em abstrato. Quando que começa a contar o prazo da prescrição? Então, chamado de dias a quo. O artigo 111 fala sobre isso. Tá aqui o artigo 111. No artigo 111, pessoal, o artigo 111 fala: a prescrição antes de transitar em julgado, né, a sentença, vai iniciar quando? Do dia em que o crime se consumou. Isso que é importante. Do dia que o crime se consumou. Não é do resultado, pessoal. Tem gente que acha que assim, quando tiver o resultado, né? Cuidado, é quando o crime se consumou. Por que eu chamo atenção? Porque em crimes materiais, tudo bem, a consumação acaba se coincidindo, né, com o resultado. Crime material é aquele crime que a consumação se dá com o resultado. Mas tem um crime formal, crime formal que é aquele em que, apesar de ter a possibilidade de resultado, a consumação se dá com a conduta. Então, o melhor exemplo, né, do crime formal é, por exemplo, a corrupção passiva. A partir do momento, né, que a pessoa solicitou vantagem indevida, por mais que ela possa receber essa vantagem indevida, se ela solicitou, já consumou. A consumação se dá ali com aquela conduta. Então, veja que o prazo prescricional vai se dar com a conduta e não com o resultado. Então, ele recebeu o dinheiro, ele solicitou o dinheiro hoje e recebeu o dinheiro daqui uma semana, o prazo prescricional já começou a contar do dia em que ele solicitou, ok? E crime de mera conduta que não tem resultado, só tem conduta, então a prazo prescricional começa a contar dali, da conduta. Exemplo é o caso da violação de domicílio, violou um domicílio, a partir do momento que você entra no domicílio alheio, já ali começa a contar o prazo prescricional, porque já consumou o crime. Aí tem os demais incisos, pessoal, não vou ficar entrando muito no mérito, mas na tentativa que não tem consumação, então do dia em que cessou a atividade criminosa, tá? Então, como não consuma aqui o crime, então é do último momento da atividade criminosa, então começa a contar o prazo prescricional. Os crimes permanentes, então tem depósito de drogas. Quando que começa a contar o prazo prescricional? Quando cessou a permanência, né? Senão estaria ocorrendo a prescrição durante todo aquele período que você tivesse em depósito de drogas, tá? São crimes que protraem no tempo. Bigamia ou de falsificação, alteração do assentamento do registro civil, da data que o fato se tornou conhecido, claro. Então o prazo prescricional começa a contar do dia que o fato tornou-se conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvem violência contra criança e adolescente,
previstos neste Código ou em legislação especial da data que a vítima completar 18 anos, salvo se há esse tempo já tiver sido proposta ação penal. Por quê? Ocorria que muitas das vezes a vítima tinha sido violentada sexualmente e por ser menor de idade, não tinha contado nada, e de repente, quando ela resolvesse contar, já estava prescrito. Né? Então, começa a contar do dia que ela completar 18 anos, começa a contar o prazo prescricional. Tá? Ok? Bom, então esse é um tema importante, o termo inicial da prescrição. As causas interruptivas da prescrição é aquilo que zera o prazo prescricional. Né? O que é zerar o prazo prescricional? O prazo prescricional ele vai iniciar e vai ter algo que vai interrompê-lo, que vai zerá-lo e começar tudo de novo. Quais são essas causas? Está aqui no artigo 117. O curso da prescrição interrompe, ou seja, zera e começa a contar tudo de novo. Da data do recebimento, da denúncia ou queixa. Pessoal, dica para a prova. Falou na prova, a data do recebimento da denúncia, a possibilidade de prescrição é muito grande. Sério mesmo, pessoal. Forneceu na prova a data do recebimento da denúncia, é muito grande que haja aqui prescrição. Ok? Essa data é muito importante, data do recebimento da denúncia ou queixa. Se for um crime de júri, né, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia também interrompe o prazo prescricional. Aí você recorreu da decisão de pronúncia. Qual recurso cabe mesmo da pronúncia? Recurso em distritos, 581, inciso 4º, do CPP. Você recorreu. O tribunal confirmou a pronúncia? Também interrompe o prazo prescricional. Publicação da sentença ou acordo condenatório recorrido. Pessoal, aqui não está escrito assim, só sentença condenatória ou acordo condenatório, não. Está escrito publicação. Pode ser que a sentença tenha sido dada hoje, mas publica daqui a uma semana. Quando publicar, zera o prazo prescricional. Interrompe o prazo prescricional. Então, a publicação da sentença condenatória. Pessoal, na prova ele vai ter que usar o termo publicação. Senão, você age com bom senso e coloque a data da sentença como se fosse a data da publicação. Tá? Caiu uma vez assim que a gente teve que agir com bom senso, tá? Mas normalmente fala a data da publicação da sentença. Veja que é da sentença o acordo condenatório. Veja que a publicação da sentença que absolve não é causa interruptiva. O acórdão que absolve não é causa interruptiva. É só aquilo que condena, ok? Já teve a discussão se esse acórdão é só um acordo condenatório ou um acordo que confirma uma sentença condenatória também interrompe. Hoje o entendimento é que mesmo acórdão que confirma a sentença condenatória é um acordo condenatório. Mas ele está confirmando apenas. É um acordo condenatório. Então, interrompe o prazo prescricional. Ok? O início ou continuação do cumprimento da pena, quer dizer, aí jamais pensando na PPE, ele iniciou o cumprimento da pena, zerou o prazo prescricional, ele já está cumprindo a pena. Né? Ou ele fugiu e continuou o cumprimento da pena, também interrompeu o prazo prescricional. Ok? E a própria reincidência, nós vamos falar isso, tá? Quando ele é reincidente para o crime anterior, vai interromper, vai zerar o prazo prescricional. Não vou ficar entrando muito nesse mérito aqui. Vamos a outro ponto importante. As causas suspensivas da prescrição, aí são causas, pessoal, que para o prazo prescricional, depois volta de onde parou. Não é que vai interromper, vai zerar. Né? Então tem aqui, enquanto não resolvido em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime, vai ter que suspender o processo criminal, suspende o prazo prescricional, depois ele volta de onde parou. Quanto a gente com pena no exterior, a pendência de embargos de declaração de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, Então, acontece demais, a gente opõe embargos declaratórios, né, para questionar algum ponto, e de repente, muitas vezes o advogado age de má fé e opõe embargos declaratórios sabendo que não era cabível, O que acontece? Se verificar que esses embargos não eram cabíveis e ele opôs só para opor, para poder ganhar tempo, não suspende o prazo prescricional. Agora, se você opôs embargos declaratórios e realmente teve ali, ele tornou-se admissível, tinha uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, uma ambiguidade, suspende o prazo prescricional, tá? O que é ruim para a defesa, porque a gente ganhava muito PPP superveniente interpondo vários recursos nos tribunais. E enquanto não cumprido ou não rescindido, o acordo de não persecução penal. Quando não cumpriu o ANPP, está suspenso o prazo prescricional. Não está correndo durante aquele período, né? Muito bem. Continuando aqui, esse finalzinho aqui, depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo. Né? Ele está preso por outro motivo, não vai correr o prazo prescricional. Ok.
Outro ponto importante aqui é a redução do prazo prescricional. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Se o sujeito é menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença, o prazo prescricional que você jogou lá na tabelinha de 109, vai ter o prazo prescricional. Aquele prazo prescricional vai reduzir a metade. Tá aqui, ó. Redução dos prazos de prescrição. Pessoal, o que reduz é o prazo prescricional, não é o máximo da pena, por exemplo. Né? É sempre o prazo prescricional. Então, se você verificou aqui o pena lá, por exemplo, um crime de 1 a 4 anos. Furto. Você está lá na PPP em abstrato. Você pegou o máximo da pena 4 anos. 4 anos, pessoal, prescreve em quanto? Ó? 4 anos prescreve em 8 anos. Então, 4 anos prescreve em 8. Esse 8 anos que vai reduzir a metade se ele for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, o que reduz a metade é o prazo prescricional. Tem muito aluno que erra e faz o quê? O crime é de 1 a 4 anos. Eu vou pegar a pena máxima de 4 anos. Ok, pena em abstrato. Aí ele pega os 4 anos que reduz a metade. Não é o máximo da pena que reduz a metade, não. É o quê? É o prazo prescricional. Ok? Então, o artigo 115 ele é muito claro que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era o tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data de sentença, maior de 70 anos. Salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher, isso é uma novidade, em que não haverá essa redução de pena. Desculpa, redução de prazo prescricional. Ok? Então, crime em que envolver violência sexual contra a mulher não tem essa redução do prazo prescricional. Ok? Cuidado, isso aqui já caiu em prova, concurso de crimes. Pessoal, concurso de crimes, que é o quê? Concurso material, do artigo 69, que você vai somando as penas. Então, teve um crime 1, crime 2, crime 3, você soma a todas as penas. Ou crimes, o concurso formal, que é o artigo 70 do Código Penal, que você pega um só dos crimes, se idênticos, ou mais grave, e aumenta de 1/6 a metade. Ou crime continuado, que é o 71, que você pega um só dos crimes, ou o mais grave, aumenta de 1/6 a 2/3. Nesses casos, você tem que fazer o quê? Você tem que calcular a prescrição isoladamente. Como assim? Suponhamos que ele praticou um crime 1, que tem aqui a pena de 1 a 4. Ok. Praticou o crime 2, que tem a pena de 2 a 8. E o crime 3, que tem a pena de 1 mês a 6 meses. O que acontece, pessoal? Eu quero achar PPP abstrato. Será que eu tenho que pegar o máximo da pena do crime 1, 4 anos, mais o máximo da pena do crime 2, 8 anos, mais o máximo da pena do crime 3, 6 meses, somar, então 12 anos, 6 meses, jogar na tabelinha? Não pode fazer isso. Você tem que calcular isoladamente. Então, crime 1, prescreve em quanto? Jogou o máximo da pena de 4 anos na tabelinha. Crime 2, máximo 8 anos, prescreve em quanto? Joga lá na tabelinha. Crime 3, 6 meses, prescreve em quanto? Joga lá na tabelinha. Quer dizer, você tem que analisar isoladamente. Eu estou falando de PPP em abstrato, mas na retroativos prevenientes do mesmo jeito. Chega no final, o juiz vai sentenciar. Eu condeno pelo crime 1 a 1 ano. Ok. Condeno pelo crime 2 a 2 anos. E condeno o crime 3 a 6 meses. Como as penas são somadas, porque o concurso material, 2 mais 1, 3, mais 3 anos, 6 meses. Eu pego os 3 anos, 6 meses e jogo na tabelinha? Não. Você tem que calcular isoladamente. Então, se ele condenou a 1 ano o crime 1, joga 1 ano na tabelinha de 109 e veja se já prescreveu. Crime 2, foi condenado a 2 anos? Pega os 2 anos, joga na tabelinha do artigo 109 e verifica se o crime 2 prescreveu. Crime 3, que foi condenado a 6 meses. Pega os 6 meses, joga na tabelinha do artigo 109 e verifica se já prescreveu o crime 3. Ok? É isoladamente. Isso está no artigo 119 e súmula 497 do STF. Então está aqui, 119, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade se dirá sobre a pena de cada um isoladamente. Ok? Tá? Muito importante já caiu em prova. Pressão da multa, né? O artigo 114 fala que, em regra, se foi condenado só por multa, em 2 anos. Ele foi condenado só com multa, então a prescrição é de 2 anos, ok? Agora, se ele foi condenado a pena, sei lá, de 1 ano e multa. Se 1 ano prescreve em 4 anos, a multa também vai prescrever em 4 anos. Tá? Então, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada
ou cumulativamente aplicada. Ok? Esse é o artigo 114. E aqui a tabelinha do 109, né, que eu quero chamar a atenção para vocês fazerem, inclusive, isso no código de vocês. Aqui tem o prazo prescricional, que eu falei que é a famosa tabelinha. E a prescrição ocorre em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Veja, superior a 12. Aí você vem aqui e coloca isso aqui, ó. Esse mais que 12 aqui, no código de vocês. Isso não é cola, tá? Isso pode fazer, tá? Então, se ele foi condenado a uma pena superior a 12, ou se o máximo da pena é superior a 12 anos, prescreve em 20 anos. Se ele é menor de 20 anos, esses 20 anos vira 10 anos, ok? Prescreve em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8, ó, superior a 8 não é 8, é superior a 8, e não excede a 12, quer dizer que entra 12 anos. Então, maior que 8 e igual a 12, até igual a 12, o que ocorre? Prescrição de 16 anos. Prescreve em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Tá? Aqui, superior a 4 e não excede a 8. Prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Tá? Aqui, superior a 2 anos e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ó, igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2, até 2 anos. Prescreve, então, em 4. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Tá? Pessoal, isso aqui veio com uma lei que foi publicada dia 5 de maio de 2010. Essa lei que foi publicada em 5 de maio de 2010, que é essa lei 12.234, de 5 de maio de 2010, ela alterou esse inciso 6º, que antes previa a prescrição de 4 anos, quando a pena máxima era inferior a 1. Então, pena máxima inferior a 1 ano prescrevia em 4. Veio esta lei em 5 de maio de 2010 e piorou a situação. A gente falou que são 3 anos. Piorou a situação, não pode retroagir. Tá? Mas se o fato foi praticado antes de 5 de maio de 2010 e a pena máxima é inferior a 1 ano, continua valendo a prescrição de 4 anos. Tá? Mas hoje, após 5 de maio de 2010, quem comete um crime com pena máxima inferior a 1 ano, a prescrição é de 3 anos. Ok? Tá? Eu estou falando em máximo da pena, pessoal, mas quando tem pena em concreto, você já joga a pena em concreto. A pena em concreto é de 5 anos. A pena em concreto é de 5 anos, ao inciso 3º. Então é superior a 4 até 8. 5 anos está aqui. Então prescreve em 12 anos. Tá? Porque o cálculo de retroativo superveniente, a gente pega a pena em concreto. E a PPE também é a pena em concreto. Ok? Bom, aqui, pessoal, um esquema bem rápido para vocês. A PPP em abstrato, a gente calcula a data da consumação do fato até o recebimento da denúncia. Então, tá aqui todo esse momento aqui. Isso aqui pode ocorrer em abstrato. Lembra que em abstrato você pega sempre o máximo da pena, o máximo da causa de aumento e o mínimo da diminuição. E a PPP em abstrato também pode ocorrer da data do recebimento da denúncia, que aí zerou o prazo prescricional, até aqui, vamos colocar aqui, a publicação da sentença condenatória. Porque aí o que acontece? Pode ser que quando já publicou essa sentença condenatória, já prescreveu. Então, quando publicou a sentença condenatória, nem precisava mais, por quê? Porque já houve a prescrição em abstrato, tá? Então, aqui também você pega o máximo da pena, o máximo da causa de aumento, o mínimo da causa de diminuição, tá? Eu dou um exemplo aqui. O réu tem 20 anos de idade, ou seja, menor de 20 anos na data do fato. Ele cometeu o crime, então 157 para o segundo, inciso segundo, combinado com 14.2. Bom, como é que eu faço esse cálculo para prazo prescricional? Pessoal, primeiro, 157 prevê uma pena de 4 a 10 anos. Eu pego o máximo da pena, 10 anos, que é a pena em abstrato. Ok. Está falando que ele pegou o parágrafo segundo e inciso segundo, que é o roubo majorado, que tem um aumento de 1/3 a 2/3. Eu vou pegar um máximo de metade, metade, né? Desculpa, de 1/3 a metade. Pego o máximo da pena, de aumento de pena, que é metade. Ok? Então eu peguei o máximo da pena, que são 10 anos. Ao aumento que é de 1/3 a metade, eu pego aqui o máximo do aumento, que é metade. Como envolve tentativa de roubo majorado, a tentativa tem redução de 1/3 a 2/3. Eu pego o pior das hipóteses, que é a diminuição de 1/3. Pego o mínimo da causa de diminuição. Então, o máximo da pena, máximo da causa de aumento e o mínimo da causa de diminuição. Bom, fazendo esse cálculo, 10 anos vezes metade, 15. 15 anos menos 1/3, que são 5 anos, volta para 10 anos. Bom, ele é menor de 21 anos. Esses 10 anos que eu reduzo a metade? Não. Joga na tabelinha. 10 anos prescreve em quanto? Vamos ver? 10 anos está aqui, ó. Prescreve em 16 anos, ó, porque está entre 8 e 12. Prescreve em 16? Prescreve em 16 anos. Ele é menor de 21 anos. Então cai para metade.
8 anos. Então, prazo prescricional de 8 anos. Então, da data da consumação até o recebimento de denúncia, se passar mais de 8 anos, prescreveu. Na data de recebimento de denúncia até a publicação de sentença, se passar mais de 8 anos, prescreveu. Ok? Pessoal, eu dou uma dica assim, sempre que você já calcula uma data. Então, você deu aqui, consumou o crime dia 10, sei lá, do 2 de 2015. Vou colocar aqui. A data da consumação. Aí eu já calculo. Ele tem até qual data para receber a denúncia? Eu já calculo aqui, ó. Ele tem até, vamos lá, são 8 anos? Então vamos fazer o cálculo. Ele tem até, vamos lá. Você inclui o primeiro dia e exclui o último. O último seria dia 10, não é? Então exclui ele, vira dia 9. Então ele tem até dia 9 do 2. Vamos jogar 8 anos? 2015, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. De 2023 para receber a denúncia. E se ele recebeu no dia 9 de 2 de 2023? Tá tudo certo. Ele não pode receber no outro dia, no dia 10 de 2 de 2023. Ok? Tá? Ele recebeu no dia, sei lá, 20 do 8 de 2015. Então, bem próximo. Bom, agora essa data interrompeu o prazo prescricional, né? Zerou o prazo prescricional, vai começar a contar daqui tudo de novo. Então, vamos lá. Qual que é a última data para publicar a sentença? Bom, se recebeu a denúncia dia 20 de 8 de 2015, são 8 anos, ele tem até dia 19 de 8 de 2023 para publicar a sentença condenatória. E se ele publicar dia 19 de 8 de 2023? Tá tudo certo, não houve prescrição. Tá? Ok? Tive um cliente uma vez, só, né, hipoteticamente aqui falando, de data hipotética, que foi dia 10 de 2 de 2015. O juiz tinha até 10 de 9 de 2023 para receber a denúncia. Ele recebeu no dia 9 de 2 de 2023. Aí zero o prazo prescricional, começa a contar tudo de novo. Tá? Ok? Então essa é PPP em abstrato. Ok? PPP retroativa. PPP retroativa. Vamos colocar a hipótese aqui que envolve um crime de furto, né? Então, lembra que o crime de furto tem apenas de 1 a 4 anos. Eu gosto sempre de começar a calcular o prazo da PPP abstrato. 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, pega o máximo da pena, 4 anos. 4 anos prescreve em quanto? Vamos ver aqui, ó. 4 anos prescreve em 8. Beleza, 4 anos prescreve em 8. Então, verifica aqui. Se passar mais de 8 anos aqui, PPP em abstrato. Mas não passou mais de 2 anos. Ok. Recebeu denúncia. Vamos colocar nessa mesma data nossa aqui, 10 de 2 de 2015. Recebeu denúncia no dia 20 de 8 de 2015. 20 de 8 de 2015. Ok. 20 de 8 de 2015. Tá? Então, prazo prescricional aqui de 8 anos, né? Ok. Então, o juiz tem até, já calculamos aqui, ele tem até 19 do 8 de 2023 para publicar a sentença. Ok. Suponhamos que ele publicou a sentença no dia 10 do 9 de 2020. Bom, 10 de 9 de 2020 não prescreveu, não houve PPP em abstrato, tá tudo certo. PPP em abstrato, tá tudo certo, né? Ok. Tinha até 2023, publicou a sentença em 2020, tudo certo. Só que ele vem e condenou, aí verificou o crime de furto, né? E aí eu até compliquei aqui um pouco mais, só para vocês lembrarem. Suponhamos que ele falou que houve um concurso de crimes, que foi a continuidade delictiva, houve 4 furtos, né? E ele chega e fala assim, então, condeno pelo crime de furto. Então, por exemplo, condeno a um crime de furto. São 3 crimes de furto. Um crime de furto eu condeno a 2 anos. Outro crime de furto condeno também a 2 anos. Outro crime de furto condeno também a 2 anos. Então ele condenou o sujeito a prática de 3 crimes de furto. Então esse furto aqui era em continuidade delitiva.
Aqui a gente sabe que não altera em nada, porque concurso de crimes você calcula isoladamente, acabamos de falar no artigo 119, tá? Ok, beleza. E aí ele foi condenou pelo crime de furto, 2 anos, furto 2 anos, furto 3, 2 anos. E aí, como é continuidade delictiva, ele pegou os 2 anos, e tem que aumentar aqui de 1/6 a 2/3, e ele acabou aumentando aqui de 1/6 e jogando, então, mais 6 meses. Então, vamos colocar aqui que ele aumentou mais 6 meses em decorrência de ser continuidade delitiva. Nós já verificamos que esse aumento decorrente de concurso de crimes não pode ser utilizado para cálculo prescricional, ok? Eu tenho que levar em consideração o prazo prescricional isoladamente. Então, o crime de furto 1, ele foi condenado a 2 anos, ok. Vamos colocar que o Ministério Público não recorreu. Beleza, o Ministério Público não recorreu, essa pena não pode aumentar. Pena de 1 a 4, não tem como ir para 3 nem para 4, porque o Ministério Público não recorreu. Então, vamos levar em consideração a pena em concreto de 2 anos. Então, pena em concreto, 2 anos. Vamos jogar na tabelinha? 2 anos prescreve em quanto? 2 anos prescreve em 4 anos. Então, vamos verificar o furto 1? Então, se prescreve em 4 anos o crime 1, retroativo você olha para trás. E se olhar para trás, você lembra que após 5 de maio de 2010, olhar para trás é da data do recebimento da denúncia até a publicação? Veja aqui, se recebeu a denúncia dia 20 de 8 de 2015, levando em consideração agora a pena em concreto de 2 anos, que 2 anos prescreve em 4, o juiz tem até qual data para publicar a sentença condenatória pelo crime de furto 1? Ele tem até dia 19 do 8. 4 anos de 2019 para publicar a sentença para o furto 1. Ele publicou a sentença em 2020. Então, houve a prescrição do crime 1? Houve. O furto 1 está prescrito. Vamos calcular o furto 2? O furto 2, gente, acaba que vai ser a mesma coisa. Por quê? A data do recebimento da denúncia é a mesma. Então, para o furto 2, também prescreve em 4 anos, então também já prescreveu. Crime 3, também é a mesma data do recebimento da denúncia, em continuidade delitiva. O recebimento da denúncia é o mesmo. O que acontece? Também já prescreveu o furto 3. Isso quer dizer que houve a PVP retroativa para esses 3 crimes. O que é a confusão que eles fazem na prova? Que já caiu isso aqui na prova. Por isso que eu quis fazer esse exemplo. Ele veio aqui e falou assim, são 3 crimes de furto, 2 anos para cada um, mas como é continuidade delitiva, a gente sabe que a continuidade delitiva aumenta a pena de 1/6 a 2/3, aí ele fez o quê? Ele pegou lá, na verdade, lá tinha sido condenação por 1 ano, por isso que 1 ano mais 1/6 daria 1 ano e 6 meses. Mas de qualquer forma, ele fez o quê? Ele pegou lá essa pena aqui e aumentou mais 1/6. Se você aumenta 2 anos mais alguma coisa, 2 anos mais alguma coisa, vira o quê? Superior a 2. Superior a 2, pessoal, vira prescrição de 8 anos. E 8 anos, teria passado 8 anos aqui? Não. Então muita gente fala assim, não houve a prescrição, porque 2 anos e 6 meses prescreve só em 8 e em 8 anos não houve a prescrição. Mas aí que foi o erro. Ele utilizou do concurso de crimes para chegar nesses 2 anos e 6 meses. Isso não pode acontecer. De novo, artigo 119. Artigo 119 está muito claro aqui no caso de concurso de crimes, no caso aqui era a continuidade delitiva, que pega a pena de um só dos crimes e aumenta de 1/6 a 2/3. Eu poderia pegar, então, essa pena de 2 anos e aumentar 1/6 dessa pena e chegar a uma pena superior a 2? Não, eu não posso fazer esse cálculo. O que eu tenho que fazer? Isoladamente, igual eu fiz aqui. Furto 1, prescreveu. Furto 2, prescreveu. Furto 3, prescreveu. Tá? De novo, se eu pego 2 anos e 6 meses e jogo na tabelinha, não haveria prescrição. Tá? Não estou falando que está errada a sentença do juiz, a sentença dá certo. Ele pegou um só dos crimes e aumentou de 1/6 a 2/3. Chegou nessa conta de 2 anos e 6 meses, está certo. Mas é a questão de prescrição que está errado. A prescrição você não leva em consideração os 2 anos e 6 meses. A prescrição você leva em consideração cada um dos crimes isoladamente. Isso tem que estar bem claro, ok? Então, prescrição retroativa, você pega uma pena em concreto, espera o trânsito julgado do MP e olha para trás, da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença. Ok? Certo? Tentei complicar um pouquinho mais aqui, porque isso cai em prova. E as prevenientes? Do mesmo jeito, você tem que pegar ali a pena em concreto, no nosso caso aqui também é furto em continuidade delitiva, eu não vou nem olhar esse aumento aqui de 6 meses aqui,
Eu vou pegar a pena de cada um dos crimes. Então, foi condenado para cada um dos crimes de 2 anos. Eu pego aqui a pena de cada um dos crimes, né? Espero o trânsito julgado pelo MP, transitor julgado pelo MP, né? Eu jogo na tabelinha. 2 anos prescreve em 4. De novo, 2 anos prescreve em 4 anos, tá? Aqui, prescreve em 4 anos, ok? Prescreveu em 4 anos. Só que ao invés de eu olhar para trás, aqui da data do recebimento até a publicação, eu vou olhar para frente, da data da publicação para frente. Para frente, ela está o primeiro. Data da publicação. A publicação da sentença, ela zerou o prazo prescricional. Então, se ele publicou a sentença, no nosso caso aqui, vamos colocar aqui que ele publicou a sentença bem próximo aqui, tá? Para não ter data retroativa. Ele tinha até dia 19 do 8 de 2019. Vamos colocar que ele publicou dia 19 de 8 de 2016. 19 do 8 de 2016. Então, não houve a retroativa também, ok, né? Porque a retroativa é até 19 de 8 de 2019, né? Ele publicou em 16, ok, zerou o prazo prescricional. Agora, começa a contar esse prazo prescricional de 4 anos a partir do dia 19 de 8 de 2016. E qual que é o outro marco interruptivo aqui? Pessoal, agora tem que virar execução. Quando que vira execução? Quando transita em julgado para ambas as partes. As prevenientes têm que ter tido transjugado no MP. Então agora você espera o transjugado para a defesa. Bom, e quando que transita em julgado para a defesa? Quando não couber mais recurso. Ou quando ela perdeu um prazo de recurso ou não quiser recorrer. Então publicou a sentença condenatória, você vai apelar. Você apela. Depois da apelação, perdeu a apelação, você pode embargar, embargos declaratórios. Depois dos embargos declaratórios, você pode fazer o quê? Embargos infringentes, se for o caso, ou recurso especial, ou recurso extraordinário, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, né? Aí lá tem agravo, existe agravo de instrumento, agravo regimental, tem vários recursos, né? Em tribunais e tribunais superiores. Eu sempre analiso assim, se publicou dia 19 de 8 de 2016, bom, eu posso recorrer e eu tenho até, tem até dia 18 do 8, vamos jogar 4 anos, de 2020, para julgar todos os meus recursos. Se eu enrolar esse processo, enrolar, e passar do dia 18 de 8 de 2020, aí já houve a PPP superveniente. Então aqui ocorre muito PPP superveniente, pelo menos ocorria, né? Agora está tudo eletrônico, porque o advogado ficava enrolando, passava aqui o dia 18 de 8 de 2020, ainda não tinha transitado julgado, e havia aqui a prescrição da prescrição punitiva superveniente, ou intercorrente. Então ela vai para frente, né? Porque nada mais interrompe aqui. A não ser que seja uma publicação de um acórdão condenatório, que aí interrompe o prazo prescricional, mas não tem mais nada aqui para interromper. Então, o advogado tem que ir fazendo recurso, para tentar aqui, de uma certa forma, chegar nessa PPP superveniente. Só que a gente sabe muito bem, nós lemos aqui o artigo 116, se você opõe embargos declaratórios, o recurso para os tribunais superiores, só para enrolar, onde era inadmissível, o que acontece? Está suspenso o prazo prescricional. Eles não são bobos, né? Você verificar que você está opondo embargos declaratórios, protelando para ganhar o tempo, suspende o prazo prescricional. Ok? Então, essa é a PPP superveniente. E para a gente finalizar, nós temos a PP executória, a prescrição da pretensão executória. Aqui nós já estamos na fase em que já houve o trânsito julgado final, né, tanto para a acusação quanto para a defesa, e começa a fase da execução. Ok? Bom, pessoal, e aí tem uma discussão muito grande com relação ao artigo 112. Porque, assim, a lógica seria, quando começar a PPE? Do dia que ele teria que iniciar a execução da pena, que é com trânsito em julgado final. Então, a PPE teria que começar daqui, né? E me vem um artigo 112. Vou mostrar para vocês aqui. O artigo 112 do Código Penal. E vem aqui e fala assim, que o dia, a prescrição executória começa a contar do dia em que transita em julgada a sentença condenatória para a acusação. Então, o artigo 112, se você pega aqui, ele fala que
Termo inicial da prescrição após sentença condenatória irrecorrível. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Então, deveria começar a PPE daqui, ó, publicou a sentença condenatória, aí, por exemplo, houve o transjulgado para o MP, transitou em julgado para o MP, começaria a contar daqui, ó. Aí você está fazendo recursos aqui para frente e está contando BPE. Agora, que absurdo é esse? A defesa está recorrendo e está contando prazo de BPE. Não tem uma sentença definitiva ainda. Então, o dias a quo deveria ser do transjulgado para o Ministério Público. Então, muitas vezes, quando transita em julgado final, já está quase para escrever na PPE. Já está quase correndo a PPE. Então, pessoal, isso aí sabia que isso ia dar problema, né? E aí foi, né? Teve uma nova decisão do STF, em que o dias a quo, né, quando que se inicia o prazo, é do transjulgado para ambas as partes. Aqui é interessante que você fala assim, tá, o prazo prescricional começa a contar, então, agora para o STF do transjulgado final, que é o mais acertado. E o que é que eu jogo aqui na tabelinha do 109? É do mesmo jeito, a pena em concreto. Então, olha só, publicou a sentença condenatória. Ok, ele foi condenado a pena de 1 ano. Ok, esse 1 ano pode virar, no nosso caso ali, 2, 3, 4 anos. Não, o Ministério Público não recorreu, transitou julgado para o MP. Tá, então eu jogo 1 ano na tabelinha do 109. 1 ano prescreve em 4 anos. Tá aqui, ó, 1 ano prescreve em 4 anos. 1 ano prescreve em 4 anos. 1 ano prescreve em 4 anos, ok. Tá, o que acontece, pessoal? Aí esses 4 anos vai começar a contar de quando? Pelo entendimento do STF, hoje é do transjulgado final. Então, por mais que o transjulgado do Ministério Público tenha ocorrido numa data, por exemplo, dia 12 do 9, vou ficar meio bagunçado isso aqui, ó, dia 12 do 9 de 2015, por exemplo, então essa foi a data do transjulgado do MP, e o transjulgado final, depois de vários recursos, o transjulgado final foi dia 15 do 8 de 2017, a PPE, com entendimento hoje do STF, começa a contar do dia 15 de 8 de 2017. Então, jogando aqui o entendimento do STF hoje, o Estado tem até 14 do 8, 4 anos, né? De 2021, para iniciar a execução da pena, para que haja prisão do sujeito, o início do cumprimento da pena. Olha, se fosse do jeito que era antes, quando transitou o julgado do Ministério Público dia 2 do 9, o Estado teria até dia 11 do 9 de 2019 para iniciar o cumprimento da pena. Então, quer dizer, transitar julgado aqui, ele tinha de correr para pegar o sujeito, né? Então, hoje é o entendimento do STF. Pessoal, falando desse entendimento do STF, tá aqui, ó. ARI 848107. Julgamento foi dia 3 de 7 de 2023, sob o artigo 112, inciso 1º. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução para acusação, contido na primeira parte do inciso 1º do 112 do Código Penal, conferindo a área de interpretação conforme a Constituição, para se entender que a prescrição começa a correr do dia que transita julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Esse é o entendimento. Ok? Tá? Isso foi um agravo, né, em recurso extraordinário. ARI, né, agravo em recurso extraordinário, julgamento e tal. Aí, ó, e fez a decisão. Seguindo a proposta do relator, o colegiado determinou que a tese não se aplica aos casos em que a prescrição da petição executória já tenha sido reconhecida. Aqui já reconheceu. Estava levando em consideração o transjulgado pelo MP. Nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, então ainda não analisou, o termo não se aplica aos processos com trânsito em julgado para acusação ocorridos até dia 11 de 11 de 2020. Então, aqueles... não vai se aplicar esse tema, não se aplica aos processos com trânsito julgado para acusação ocorrido, que já ocorreu o trânsito julgado para acusação até dia 11 de 11 de 2020, que é a data do julgamento. Então, até no dia 11 de 11 de 2020, o tema não vai se aplicar aos processos que já teve o trânsito julgado para acusação até 11 de 11 de 2020. Aí continua valendo aquela PPE com dias a quo do data do trânsito julgado para MP.
Agora, transitando julgado pelo MP depois do dia 11 de 11 de 2020, aí já vale este entendimento. Tá? Ok. Tem súmula? Não. Tem modificou o artigo? Não. Aí, meus amigos, é o entendimento do STF e pode cair numa prova, conforme o entendimento do STF. E se cair na prova lá para mim agora? Se ele falar assim, conforme o entendimento do STF, então você vai levar em consideração a data do trânsito julgado final para frente. Se não falou nada, você vai continuar utilizando o artigo 112, inciso 1º, que é da data do trânsito julgado para o Ministério Público para frente. Ok? Pessoal, chama atenção também alguns pontos aqui, que é, por exemplo, o artigo 110. O artigo 110, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. O artigo 110 caput, eu coloquei ele embaixo aqui. 110 caput, pessoal, isso que já caiu em prova, ele fala que a prescrição depois de transitar em julgado da sentença condenatória regula-se pela pena aplicada. Ok, então no nosso caso aqui foi condenado a 1 ano, então peguei a pena aplicada de 1 ano, ok? E verifique-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 condenado a reincidente. Se o sujeito for reincidente, essa pena, esse prazo prescricional, então, por exemplo, no nosso caso aqui foi condenado a 1 ano. 1 ano prescreve em 4 anos. Esse prazo prescricional de 4 anos tem que aumentar 1/3 se ele for reincidente. Então, cuidado, tá? Isso é exclusivo para PPE, viu, pessoal? Tem a súmula 220 do STJ, isso já caiu em prova, súmula 220 do STJ, já caiu em prova, onde essa súmula 220 do STJ fala justamente que a reincidência não influi no prazo da PPP, e sim da PPE apenas, ok? Bom, eu tinha colocado aqui, ó. Beleza? Outra coisa importante aqui, no caso de fuga, né, ou revogação do livramento condicional, você pega o restante da pena. Então, por exemplo, foi condenado a 1 ano. Aí, tinha até 14 de 8 de 2021 para quem inicia o cumprimento da pena. Ele iniciou o cumprimento da pena, cumpriu 1 mês e fugiu. Bom, se ele cumpriu 1 mês de 1 ano, ele cumpriu 1 mês foi cumprido. Faltam 11 meses. Bom, agora prazo prescricional em cima dos 11 meses. 11 meses, joga na tabelinha. 11 meses é inferior a 1 ano. 11 meses prescreve em 3 anos. Então, agora o prazo prescricional para capturá-lo é de 3 anos. Então, o artigo 113 fala que no caso de fuga, você pega o restante da pena. Ou no caso também de revogação do livramento condicional, aquilo que já foi cumprido, você pega o restante da pena. Ok? Muito bem. Só coloquei aqui sobre a questão da detração. O que é detração? Aquela pena provisória, o cara foi preso preventivamente, ficou preso 6 meses. Quando for condenado, foi condenado a 8 anos. Você subtrai dos 8 anos os 6 meses. Então, quer dizer, tem que cumprir agora 7 anos e 6 meses. E a pergunta é se poderia também valer no prazo prescricional, né? Então, se ele, por exemplo, no nosso caso aqui, ele foi condenado a 1 ano. Beleza, foi condenado a 1 ano. Mas ele ficou preso preventivamente por 6 meses. Será que eu tenho que pegar agora, então? Então o prazo prescricional dele é 1 ano, tirou 6 meses? Então o prazo prescricional inferior a 1 ano prescreve em 3 anos. Aí o prazo prescricional 3 anos? Não. Não se aplica detração para o prazo prescricional. Por mais que ele já tenha cumprido 6 meses de pena provisória, ao final foi condenado a 1 ano prescreve em 4. Eu não concordo. Pois é, está aqui o entendimento dos tribunais superiores. Ok? Está aqui, entendimento dos tribunais superiores, que a detração é feita quanto ao cumprimento da pena. Muito bem. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Bom, gente, tentei falar o mais rápido possível. Isso aqui eu gasto assim 2 aulas de 2 horas para trabalhar sobre isso aqui, né? Mas gravando aqui, jogar 4 horas para vocês, ninguém assiste o fim, tá? Então, só para terminar, eu coloquei uma lista de exercícios aqui, pessoal, muito importante. Olha, vai fazendo cada um desses, não olha a resposta inicialmente. Vai analisando, porque aqui tem vários exercícios de PPP em abstrato, depois PVP em retroativo, depois PVP superveniente, depois PPE. É uma maravilha isso aqui, sabe? É exercício simplesinho, dá para fazer. Só não olha a resposta, deixa eu olhar a resposta depois que fizer. Então, pessoal, vale muito a pena. E só uma outra coisa aqui importante, quando você for fundamentar a prescrição na prova, sempre joga o artigo 107 do Código Penal, inciso 4º, que é a extinção de punibilidade.
joga o artigo 109, tá? Que é onde você encontrou o prazo prescricional. Se tiver o 115, joga o 115. PPP em abstrato não tem um artigo específico. A PPP retroativa e a superveniente, pessoal, vai ser o mesmo artigo, não tem um específico. Opa, é o artigo 110. Aqui, ó, vai ser o artigo 110, parágrafo 1º. Não tem um artigo específico deles. Então, a gente utiliza aqui, estou levando em consideração a correção da FGV, o 110, parágrafo 1º. Tá? Então, 110, parágrafo 1º, parágrafo 1º do CP, é o artigo da retroativa, e 110, parágrafo 1º, é o artigo da superveniente também. Ok? 110, 110, 110, parágrafo 1º, tá? Ok, que é um zero aqui, pessoal. Ok? Então, tento fazer esses exercícios e coloquei também um exercício da FGV, inclusive falando sobre o artigo 119 do Código Penal, que é aquele do concurso de crimes. Vale muito a pena vocês trabalharem. Aqui, esse aqui do 119 é esse aqui, tá? 119 é esse aqui, e tem outro aqui da retroativa. Ambos caíram, um no 8º exame, outro que caiu no 18º exame. Pessoal, é isso aí, vale muito a pena vocês estudarem um pouco sobre prescrição, que se cair prescrição, vocês têm que dar graças a Deus que caiu prescrição, tá? Tanto em preliminar, quanto em questão discursiva. Tentei ser o mais breve possível, qualquer dúvida que surgir, me encaminhe um e-mail, algo nesse sentido. E, por favor, gente, curtam aqui esse vídeo, tá? Se vocês gostaram, coloquem comentários, isso é muito importante. E precisar de algumas aulas, eu preciso de uma aula, uma aula individual, uma mentoria, estou aqui à disposição, a gente combina, tá? E a gente faz aula aqui online, quem estiver aqui na minha cidade aqui presencial, ok? Eu desejo vocês aí sempre uma boa prova e que na profissão de vocês vão utilizar muito aqui sobre prescrição, ok? Muito obrigado a todos, até logo.